Quando Carlos Daniel retorna para casa, Paola exige uma conversa com ele. Leandro confessa a Abigail que ama Viviana, mesmo sendo alvo de críticas e que Willy zombe dele. Abigail deseja que Viviana o ame e o valorize como ele merece. Ao telefonar para Stephanie, Estela conta que está namorando e que acaba de sair do casamento de Viviana com Leandro. Ela tranquiliza dizendo que o casal vai morar fora da capital, o que deixa Stephanie surpresa. Paola tenta despertar piedade em Carlos Daniel, alegando estar muito doente, mas ele não se comove. Ela então declara que ainda o ama. Stephanie conta a Willy que seu rival e a amante dele se casaram naquele dia e que ele já não corre mais o risco de ser linchado. Willy fica incomodado. Paola não perde a chance de usar seu charme na tentativa de reconquistar o marido, dizendo que todos os outros homens foram apenas aventuras sem importância e que o verdadeiro amor dela é ele. Carlos Daniel, furioso, a repreende por pensar que ele ainda é um idiota e afirma que está tão machucado que nem consegue sentir pena dela. Ele deixa claro que a presença dela o irrita profundamente e diz que foi um erro ela ter se imposto daquela forma, pois sente repulsa por ela. Adelina presencia toda a cena. Willy avisa Stephanie que tentará ocupar o cargo que era de Leandro na fábrica. Piedade fica apreensiva ao saber por Adelina que Carlos Daniel está conversando com Paola. Paola insiste que se casou apaixonada e reclama por estar sozinha. Carlos Daniel questiona por que ela não ficou com Paulina, já que a irmã estava disposta a cuidar dela. Stephanie pergunta a Willy se ele pretende voltar à fábrica para começar outro envolvimento com uma operária. Ele responde que fará o que quiser. Ela o lembra de que ele não é bem-vindo na empresa e Willy diz que se ela não quiser que ele vá, então que lhe dê dinheiro. Stephanie alerta que Carlos Daniel pode já ter descoberto o caso dele com Paola. Willy não acredita que ele saiba, mas afirma que mesmo que soubesse não teria medo. Stephanie o incentiva a ir à fábrica, reforça que não lhe dará nenhum dinheiro e informa que já pediu sua parte na herança antes que Paola fique com tudo. Paola critica Carlos Daniel e Paulina por estarem apaixonados, chama a irmã de perversa e expressa ódio por ela. Carlos Daniel defende Paulina e afirma que Paola sente inveja da irmã. Paola o alerta para ter cuidado com o que diz, mas Carlos Daniel deixa claro que com o divórcio ela terá que sair daquela casa, sugerindo que se ainda tiver vergonha, deveria ir embora da cidade. Paola desafia, mas Carlos Daniel não se intimida e a deixa sozinha. Piedade teme que Carlos Daniel perca a cabeça e acabe cometendo alguma loucura contra Paola, enquanto Adelina receia que ela consiga convencê-lo a perdoá-la. Carlos Daniel volta a tranquilizar as duas, afirmando que para ele Paola está morta. Willy garante a Stephanie que Paulina é tão astuta quanto Paola e que ambas controlam os Bracho. Stephanie afirma que só receberá o dinheiro graças a Paulina, que conseguiu o empréstimo. Willy lembra que, como marido, Stephanie não pode assinar documentos sem sua permissão e sugere que procurem um advogado para evitar que os irmãos dela tentem enganá-los. Carlinhos comenta com Paulina que uma noite dessas vai pedir ao pai para dormir com eles. Quando Paulina explica que não há cama suficiente, Carlinhos sugere que o pai durma na cama dela, já que são casados, deixando Paulina sem reação. Piedade proíbe Lalinha de trabalhar exclusivamente para Paola. Lalinha comenta que Elvira também quer que ela atenda, mas Adelina afirma que Lalinha não tem qualquer obrigação com ela. Piedade reforça que todos os empregados devem obedecer às ordens de Adelina. Adelina acredita que assim que Paola conseguir dinheiro irá embora. Piedade considera injusto que ela fique com o patrimônio conquistado com tanto esforço por gerações da família Bracho. Ainda assim acredita que a justiça divina já está sendo feita contra Paola. Paulina convence Carlinhos a não pedir para que o pai durma com eles e a deixar que Carlos Daniel decida isso no momento certo. Rodrigo informa Carlos Daniel que com o retorno de Paola à mansão, Stephanie voltou a reclamar pela sua parte do dinheiro. Paulina decide procurar uma casa para alugar enquanto Carlinhos estiver na escola. Carlinhos declara que a ama muito e Paulina diz que Carlos Daniel também se preocupa com ele. O menino reconhece que agora o pai está diferente, mas lembra que antes ele se irritava com qualquer coisa. Confessa que quando crescer quer ter a aparência do pai, mas o temperamento da mãe. Carlos Daniel aceita entregar a parte que cabe a Stephanie, mas Rodrigo ressalta que precisam conversar com Paulina, já que é ela responsável pelo empréstimo. Além disso, é necessário contratar peritos para avaliarem os imóveis e a fábrica. Ele considera que Paulina deveria estar presente diante de tantos trâmites e complicações. Embora acredite que Paulina não aceitará participar, Carlos Daniel se compromete a falar com ela. Verônica avisa Carlos Daniel e Rodrigo que Leandro e Viviana se casaram no sábado e deixaram a cidade no domingo.
Leda pede que Carmela ligue para a casa dos Bracho e solicite falar com Paola. Ao ouvir batidas na porta do quarto, Paola corre para a cadeira de rodas e Cacilda avisa sobre uma ligação. Paola atende o telefone e, ao falar com Leda, pede que ela vá até a mansão. Apesar da resistência inicial por ter denunciado Paulina, Leda decide encontrar uma forma de aparecer sem gerar conflito. Elvira observa tudo com atenção. Carlos Daniel não tem uma boa opinião de Viviana, enquanto Rodrigo argumenta que devem respeitar a mulher que Leandro ama. Carlos Daniel pergunta a Verônica se ela não se entristece com o casamento e ela admite que se tivesse se casado com Leandro, talvez a lembrança de Viviana tivesse feito infeliz por toda a vida. Elvira comenta com Paola que pensava que ela não gostava de Leda, mas Paola garante que Leda será sua aliada para se vingar dos Bracho. Elvira sugere que talvez Leda acabe afastando ainda mais o marido dela. Enquanto Paulina e Carlinhos aguardam Carlos Daniel em uma lanchonete, ela comenta que nenhuma das casas que visitou a agradou. Assim que Carlos Daniel chega, Carlinhos o surpreende, pedindo que lhe dê um beijo na mãe. Um advogado orienta Willie e Stephanie de que é necessário que um dos dois esteja presente na fábrica durante o processo de inventário. Stephanie admite que não poderá comparecer, então Willie tenta convencê-la a assinar uma procuração autorizando-a a representá-la na empresa. Carlos Daniel comunica a Paulina que Rodrigo solicitou sua presença na fábrica para entregar a parte que cabe a Stephanie, já que ela teme que Paola acabe ficando com todo o patrimônio. Paulina acredita ser mais prudente entregar diretamente a quantia a Stephanie. Enquanto isso, Carlinhos insiste em conhecer sua tia Paulina Paola e observa que a mãe ainda não foi visitá-la. Paola comenta com Elvira que Carlos Daniel não sente nada por Leda, mas Elvira alerta que as coisas podem ter mudado. Paola, no entanto, acredita que não, pois Leda foi quem denunciou a usurpadora. Ela acrescenta que se não permitirem que Leda entre na casa, terá que obrigá-los a aceitá-la. Paulina mente para Carlinhos, dizendo que o médico não está autorizando visitas à irmã doente. Ao ser questionada por Carlos Daniel sobre a casa nova, Paulina responde que pretende encontrar um lar pequeno o suficiente para ela e Carlinhos. O garoto, no entanto, diz que o pai também poderá ficar com eles um dia e até sugere que ele fique no hotel e divida a cama com sua mãe, deixando Paulina corada. Carlos Daniel informa ao filho que não poderá ficar no hotel. Mais uma vez, Willie convence Stephanie a assinar uma nova procuração autorizando sua representação na fábrica. Lalinha estranha a chegada repentina de Leda à mansão, que pede para conversar com Piedade. Cacilda recebe o apoio de Piedade ao decidir que não vai servir nem Paola nem Elvira. Piedade concorda em receber Leda, que finge ter se arrependido das acusações que fez contra a usurpadora. Piedade pergunta se a visita é para Paola e Leda se faz de desentendida, dizendo que não sabia que Paola estava na casa, mas comenta que Paola desperta Piedade. Piedade afirma que Paola não precisa se recuperar para fazer suas maldades. Leda pergunta quanto tempo mais Paola vai permanecer ali e Piedade responde que será até que ela esteja melhor ou, segundo Carlos Daniel, até que o divórcio aconteça. Paola percebe que Lalinha está tentando evitá-la, mas ela justifica dizendo que está cheia de tarefas. Ao saber da chegada de Leda, Paola vai ao encontro dela e, diante de Piedade, a leva para o quarto, deixando claro que aquela também é sua casa. Rodrigo se surpreende ao encontrar Willie na fábrica, trazendo uma nova procuração que o autoriza a representar Stephanie. Sem alternativa, Rodrigo permite que o cunhado ocupe uma sala. Willie também exige receber salário, mas Rodrigo esclarece que o pagamento será feito em nome de Stephanie. Ainda assim, Willie afirma que vai se informar melhor sobre seus direitos. Stella e Verônica ficam espantadas ao vê-lo na empresa. Willie solicita uma sala vaga, mas antes Verônica decide conversar com Rodrigo. Stella pergunta se ele já está interessado em alguma funcionária nova. Willie nega, mas Stella o adverte para não tentar se aproximar dela. Adelina conta a Stephanie que durante o julgamento, Carlos Daniel descobriu o caso entre Willie e Paola. Stephanie fica inquieta com a possibilidade de seu irmão encontrar Willie na fábrica. Rodrigo e Verônica também demonstram preocupação com a reação de Carlos Daniel. Assim que chega e descobre que Willie está na empresa, Carlos Daniel se enfurece e exige saber onde ele está. Willie, por sua vez, planeja se vingar de Stephanie assim que conseguir acesso ao dinheiro dela. Leda e Paola suspeitam que Paulina esteja apenas esperando o divórcio para ficar com Carlos Daniel. Diante disso, decidem se aliar para destruir Paulina e acabar com a família Bracho. Rodrigo tenta conter a raiva de Carlos Daniel, que afirma que Willie ainda mantém controle sobre Stephanie. Rodrigo sugere que informem Paulina e Carlos Daniel admite que prefere evitar Willie, pois não sabe se será capaz de se conter. Verônica opta por manter Willie em sua própria sala para observá-lo de perto. Ela o adverte para que ele evite cruzar com Carlos Daniel.
Enquanto isso, Paola e Leda provocam Piedade no jardim. Incomodada, Piedade decide ir para a cozinha. Paola insinua que poderia dar um jeito de envenená-la, mas Piedade reage com desprezo. Leda e Paola caem na gargalhada. Paulina chega ao escritório de Rodrigo. Quando encontra Willy, Carlos Daniel lhe dá um soco no estômago. Paola revela a Leda que está achando graça de toda a situação e que continuará presente até conseguir se vingar dos Bracho. Rodrigo avisa Paulina que Stephanie concedeu uma nova procuração a Willy. Paulina sugere que entreguem a Stephanie tudo o que lhe pertence. Rodrigo explica que o valor sairá do empréstimo e Paulina não se opõe. Ele também pede que ela acompanhe os contadores e os peritos e insiste para que compareça de vez em quando à fábrica. Paulina acaba aceitando. Piedade percebe a duplicidade de Leda e afirma que não é possível servir a Deus e ao demônio ao mesmo tempo. Willy volta para casa satisfeito e mente para Stephanie dizendo que Carlos Daniel não fez nada contra ele. Stephanie revela que Carlos Daniel já está ciente do envolvimento dele com Paola. Leda garante a Piedade que pode atuar como intermediária entre Paola e a família. Depois ela debocha de Piedade dizendo que ela está contra as duas. Para se divertir, Paola decide ir até a fábrica. Stephanie considera dar uma nova chance a Willy sem imaginar que ele está tramando vingança. Elvira aconselha a Paola a não ir até a fábrica para evitar ser desmascarada, mas Paola silencia com dinheiro e diz que quer perturbar sua irmã e Carlos Daniel enquanto se diverte. Cacilda e Piedade observam Paola deixando a casa acompanhada por Leda e Elvira. Cacilda assegura a Piedade que Leda e Paola são idênticas em caráter. Piedade alerta Rodrigo sobre a visita de Paola e Leda à fábrica. Rodrigo acrescenta que Paulina e Willy também estão lá. Piedade pede a Rodrigo que tente afastar Carlos Daniel do local. Rodrigo então solicita que Verônica distraia Carlos Daniel a fim de evitar que ele encontre Paola, esperando apenas Paulina em seu escritório. Paulina chega primeiro, mas logo em seguida Carlos Daniel aparece. Leda surge conduzindo Paola, o que enfurece Carlos Daniel. Paola afirma que foi até lá para cuidar dos próprios interesses. Stephanie está convencida de que deve temer as irmãs gêmeas. Cacilda reforça a Piedade que Leda e Paola agem em conjunto, levando Piedade a considerar novamente proibir Leda de entrar em sua casa. Paola provoca Paulina, insinuando que ela anda rondando Carlos Daniel, ao que Paulina responde que está apenas cumprindo seu trabalho. Paola declara que também vai trabalhar com o incentivo de Leda. Carlos Daniel sai irritado, com Leda atrás dele, enquanto Paola insiste em permanecer na empresa. Stephanie acredita que Willy realmente mudou e considera dar a ele uma nova oportunidade, mas Adelina tenta alertá-la, dizendo que ele está interessado apenas no dinheiro dela. Stephanie desabafa dizendo que não quer que seu filho cresça sem pai, como aconteceu com ela, que sequer conheceu a mãe. Paulina aceita que Paola trabalhe na fábrica e Paola exige que Carlos Daniel lhe compre um carro adaptado para pessoas com deficiência. Rodrigo se revolta e decide se retirar. Paulina acusa Paola de estar ali somente para causar confusão e por arrastar Leda junto, mas Paola responde que prefere ver Leda com Carlos Daniel do que a própria irmã. Paulina afirma que não tem intenção de ficar com Carlos Daniel, enquanto Paola revela que pretende adiar o divórcio o máximo que puder. Carlos Daniel repreende Leda por ter levado Paola até ali, e ela responde que não conseguiu impedi-la e o convida para tomar um café. Paulina ainda tenta convencer Paola a mudar de atitude, mas ela ignora e pergunta por Willy. Paulina critica o envolvimento da irmã com ele, mas Paola com sarcasmo diz que viveu momentos maravilhosos ao lado de Willy e sai para procurá-lo, deixando Paulina em choque. Willy fica surpreso ao rever Paola. Leda tenta convencer Carlos Daniel a se libertar da influência de Paola e de Paulina de uma vez por todas, sugerindo que ele comece a viver plenamente. Paola segura a mão de Willy e pergunta o que ele pretende fazer quando tiver o dinheiro de Stephanie. Ele responde que ainda não sabe, mas garante que não continuará com a esposa. Paola o elogia por ter denunciado Paulina e ele diz que se ela não tivesse paraplégica, reataria um relacionamento. Paola afirma que não sente mais interesse por ele e que agora seu único objetivo é reconquistar Carlos Daniel e permanecer para sempre na casa dos Bracho. Paola pede a Elvira que procure Leda, mas avisa para não chamá-la caso ela esteja se derretendo por Carlos Daniel, deixando Elvira sem entender. Logo em seguida, Paola diz a Paulina que Willy é melhor do que todos os Bracho juntos. Paulina informa Paola e Elvira que Leda saiu para tomar um café com Carlos Daniel, mas que em breve voltará para buscá-las. Leda insiste com Carlos Daniel para que se divorcie de Paola e envie Carlinhos para um internato com o argumento de que isso tornará mais forte e o afastará de Paulina, permitindo que ele aproveite melhor a vida. Carlos Daniel considera a ideia válida para livrar Paulina da obrigação que assumiu.
Paola discute com Paulina e afirma que se Carlos Daniel insistir no divórcio, ela fará de tudo para empurrá-lo para os braços de Leda, pois prefere isso a vê-lo com a própria irmã. Paulina ainda tenta justificar as atitudes de Paola, mas Rodrigo é firme ao dizer que jamais a perdoará. Elvira observa perplexa a reação de Paola ao ver Leda e Carlos Daniel juntos. Enquanto isso, o Dr. Edmundo procura Paulina para falar de seus sentimentos por ela.